Olá, seguidores, tudo bem? Esse Minuto da Quinta vai ser um pouco diferente. A gente vai interagir como se a gente estivesse mais próximos, porque eu vou utilizar o whiteboard, que é o objetivo transformar o assunto menos árido através de um mapa conceitual. E com isso, você vai ter uma ideia de como a gente trabalha os nossos conteúdos, seja para preparação de OAB, seja para preparação de concurso, tá? Hoje o tema é consumidor por equiparação. Já ouviu falar? É o consumidor chamado de bystander. Que é isso, professora Elônia? Porque assim, pessoal, como regra geral, o consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire um produto ou um serviço no mercado de consumo. Mas e se por acaso eu não tiver consumido nenhum produto nem serviço daquela loja ou daquele fornecedor e sofrer um prejuízo na minha segurança, na minha integridade, for vítima de uma relação de consumo? Ou até eu não houver consumido, mas simplesmente eu tiver qualquer tipo de persuasão que me faça adquirir aquele produto devido a uma oferta maliciosa, uma publicidade enganosa. Bom, então eu resolvi, de maneira bem sintética, até pelo Minuto da Quinta ser extremamente rápido, tá? Para dizer que aqui há o conceito do consumidor, que, como nós falamos, é toda pessoa o destinatário final, só que o consumidor bystander, a proteção normativa está no parágrafo único do artigo 2º, o artigo 17 e o artigo 29. Isso do CDC, Código de Defesa do Consumidor. Então, eu trouxe 3 situações só para exemplificar o que significa eu não ser consumidor como destinatário final, mas o STJ declarar vencedora o pleito no sentido de que, mesmo eu não tendo consumido, eu fui vítima dessa relação. Logo, eu mereço algum ressarcimento de dano material ou moral. O primeiro é o exemplo de uma criança que ela sofreu um corte na orelha ao se chocar com material pontiagudo, porque um fornecedor, ou seja, a empresa, ela estava fazendo aquele transporte de obras no sentido de caçamba de entulhos. Então, se nesse percurso da empresa que ela faz esse transporte, uma criança vier a sofrer um acidente, a responsabilidade é da empresa. Como assim? É porque ela assume a teoria do risco. O risco do empreendimento dela é assegurar que nesse transporte não haja qualquer lesão a qualquer cidadão. Um segundo exemplo foi um acidente de trânsito, em que uma empresa atuava em sua atividade comercial e ela foi considerada fornecedora e vítima, no caso, o consumidor. É que existem vários casos e julgados em que, mesmo você não pegando ônibus, mesmo você não pagando o ticket do transporte, se você for acidentado por uma empresa de transporte, essa empresa também assume o risco de lesionar você. Mesmo que a empresa alegue que você não é consumidora daquela linha de ônibus, mas a empresa é responsável pela integridade, não só física dos seus consumidores, mas também do cidadão que não usufruiu dessa prestação, mas que sofreu alguma lesão. E o terceiro exemplo é o vigilante de uma agência bancária, que é considerado consumidor por equiparação, merecendo ampla proteção do CDC. Nesse caso aqui, nós vamos observar que o vigilante era funcionário da agência bancária, houve um roubo na agência bancária e a agência bancária contra-argumentou em contestação que esse vigilante não deveria ter prestado a atenção necessária e, por isso, ela não era responsável pelo celular que foi subtraído do vigilante. Já a decisão do STJ manifestando que não. A agência bancária, ela assume o risco, ela já entra numa atividade altamente de risco, então, automaticamente, ela teria que imaginar que esse tipo de evento não é caso fortuito nem força maior, porque está ligado inerentemente à sua atividade financeira, que é, vamos dizer, ser um chamariz, entre aspas, de qualquer possibilidade de roubo, tá? E, no caso, o vigilante, mesmo sendo funcionário, passa a ser considerado consumidor nessa relação. Logo, qualquer pessoa que usufrua ou não dessa rede bancária de prestação de serviço, sendo vítima de um assalto, tá? A própria instituição bancária deve zelar pela sua integridade.
Então, de uma maneira bastante rápida, o Minuto da Quinta visou colocar para vocês um exemplo diferenciado, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, comentem aí conosco. Um grande abraço.